Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez. Imposto de Renda 2021. Nesse vídeo vamos fazer aqui uma demonstração do passo a passo para você declarar o seu imposto de renda. Vamos mostrar aqui os principais pontos que você precisa considerar ali na hora de preencher a sua declaração. Então, se você precisa entender como funciona o programa da Receita, saber das novidades, esse é o vídeo certo para você aprender. Vou passar aqui de forma detalhada, o mais objetivo possível para esse vídeo não ficar tão longo assim. Tem vídeos aí de 1 hora explicando, não vou levar isso tudo, tá? Mas o intuito aqui é mostrar para você como você preenche na prática, no passo a passo, a sua declaração do imposto de renda, tá? Lembrando sempre que longe de mim de falar para você que você vai substituir uma consultoria ou uma mão de obra de especialista para poder te ajudar com a declaração do imposto de renda. Se você não tem confiança de fazer, por mais que eu mostre aqui para você na prática, você pode procurar uma assessoria para isso. Inclusive aqui embaixo tem alguns links que você pode procurar auxílio, contratar uma consultoria para poder te ajudar em casos específicos do imposto de renda. E falar nisso, eu vou gravar outros vídeos, tá? Então é muito importante que você acompanhe a gente aqui no canal. A gente vai entrar aqui agora na prática da declaração do imposto de renda, mas eu quero te fazer dois convites importantes, né? Duas solicitações, já que estamos aqui contribuindo com o conhecimento. Dá um like no vídeo para esse conteúdo chegar a mais pessoas e se inscreve no canal para acompanhar a sequência de vídeos que eu vou colocar aqui sobre casos específicos de como declarar algumas particularidades no imposto de renda. Então, se inscreve no canal, fica com a gente porque esse conteúdo vai ser muito interessante, não só para esse imposto de renda, mas talvez até mesmo para os próximos que você vai declarar, tá bom? Então vamos lá, na prática, sem mais delongas, entrar aqui no programa da Receita Federal. Deixa eu abrir aqui a minha tela, já estão visualizando. Quando você baixar o programa, tá? O link, inclusive eu já fiz outros vídeos aqui mostrando, deixando o link para você baixar o programa. Vou deixar até aqui um vídeo que eu falei das regras gerais da declaração do imposto de renda. Você precisa saber se você está obrigado, tá? E na sequência você vai baixar o programa caso você esteja obrigado. Muito importante de falar também que antes de você começar a preencher a sua declaração de imposto de renda, é importante que você tenha os documentos em mãos. Então separa a documentação, né, que você teve de rendimentos, as despesas. Se você a gente vai falar mais aqui em outros vídeos quais são as despesas que você pode apresentar para poder compensar no imposto de renda, mas é importante que você tenha toda a documentação em mãos, para que no momento do preenchimento você não se perca ali, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir o programa e vai aparecer essa mensagem aqui de novidade do imposto de renda 2021. Algumas coisas já falamos aqui em outros vídeos, em outro vídeo, mas é importante você saber quais são as novidades, né? E são detalhes bem simples aqui, como por exemplo informar o nome, o e-mail e o número de celular. Você poderá até receber ali no seu celular uma devida notificação de restituição para o próprio cadastro da Receita. Uma declaração de espólio sobre partilha, tem uma novidade ali. Eu vou fazer um vídeo específico para isso também. Falei sobre isso num vídeo que eu vou deixar aqui em cima, sobre essa nova modalidade de declaração ali da sobrepartilha. Parcela isenta de proventos da aposentadoria para maiores de 65 anos, uma automação também que eu falei no vídeo anterior. Declaração pré-preenchida. Hoje tem a possibilidade de você importar uma declaração da base que já vem da própria Receita por meio de informações que a Receita já tem do seu rendimento ou até mesmo dos seus dependentes. Devolução do auxílio emergencial. Fiz um vídeo só para falar sobre isso. Devo fazer um outro demonstrando só como declarar o auxílio emergencial. Muita gente com dúvida nisso, vamos falar sobre isso também. Restituição por meio de conta de pagamento. Antes não poderia ser feita restituição aquelas contas que você só paga, né? Não é uma conta corrente. Hoje você pode também receber nessa conta também, essas contas pagadoras de despesa, você pode informar ela. Caixa Econômica Federal, informação de nova formatação de número de contas, né? A Caixa tem uma mudança aí, então é algo importante que incluíram nesse programa. E informações de criptoativos, né? Criptomoedas, você que mexeu com criptomoedas, investiu em criptomoedas, tem um campo específico, vou falar sobre isso aqui também, tá bom? Como você vai declarar. Bem, então essa vai ser a tela inicial, vou marcar aqui para não mostrar novamente essa tela e aí fecho. E aí você vai ter a tela oficial do imposto de renda. O que você precisa saber nesse momento, né? Aqui é um momento crucial que vai definir aí o futuro da tua declaração. Por quê? Porque aqui nós temos aqui praticamente 3 tipos de declaração, né? Uma declaração de ajuste anual,
que, via de regra, a maioria das pessoas vão fazer esse tipo de declaração. É uma declaração normal, onde você vai prestar conta de tudo que você recebeu e das despesas que você pagou ali, caso dedutíveis aqui no imposto de renda. A declaração final de espólio, né, para quem faleceu ali, tem que distribuir bens, você tem que fazer uma declaração final de espólio também. Depois eu posso até fazer um outro vídeo, se for interessante, comenta aqui abaixo que eu faça um vídeo específico, porque são casos bem específicos. E declaração de saída definitiva do país, que é quando você sai do país, no ano seguinte você precisa fazer, primeiro você faz uma comunicação e depois você tem que fazer uma formalização dessa declaração, informando para a Receita, ratificando, confirmando que você saiu do país. Então são 3 tipos de declaração. Nesse vídeo vamos tratar aqui a declaração de ajuste anual, tá bom? Então você marcou que o tipo de declaração é de ajuste anual, aí você vai ter algumas opções para poder fazer. Aqui nós temos uma opção de importação de declaração de 2020. Se você tem um arquivo salvo na tua máquina, você pode importar, trazer as informações anteriores. Isso ajuda na hora de você preencher principalmente bens e direitos. Já traz ali a informação, a parte de dependentes também. Tudo que você declarou para a Receita Federal, vendo essa declaração, você pode simplesmente ajustar ela para a tua realidade de 2021. Né? A declaração de 2020, para quem não lembra, foi base 2019. Né? E agora 2021, base 2020. Você tem a segunda opção, que é importar uma declaração a partir de pré-preenchida. O que é isso? Pré-preenchida é a informação que você traz direto da Receita e ali você traz informações como, por exemplo, né, quem teve serviços médicos, tem uma operação ali chamada DEMED, a própria DIRF, que é a forma de rendimento que as empresas fazem, informando para a Receita que ela pagou para o seu colaborador, né, para os seus sócios. Você pode importar também isso automaticamente. E você pode, por fim, fazer uma declaração em branco. Como aqui nós temos uma declaração exemplificativa, eu vou fazer uma declaração em branco para poder mostrar para você como que funciona, tá bom? Então você define aqui, muita atenção nesse momento para hora de escolher. Então, na declaração em branco, você vai colocar aqui um CPF, né, para poder começar a fazer a sua declaração. A gente pegou aqui um CPF fictício para que você venha, para poder exemplificar para você. Vou colar aqui o nome do CPF, vou dar o nome aqui de exemplo imposto de renda, para poder a gente seguir aqui, e vou dar o OK para ele abrir minha declaração. Então, ele pede aqui, ele já me dá uma informação importante, que é importante que você leia, pessoal, tudo que você está preenchendo, né? Sempre falo da importância da leitura, e aqui é muito importante. A pressão pela tributação, ó. Preencha todas as fichas de declaração e ao final acesse o quadro comparativo. Vou te explicar o que é isso, tá? Onde o programa apresentará o cálculo de imposto para 2 tipos de tributo, utilizando deduções legais, como você pode deduzir todas as despesas, e o desconto simplificado de 20%. Então você tem basicamente 2 formas de tributação. Ou você aplica as despesas que você tem da declaração do imposto de renda para fim de dedutibilidade, ou você usa os 20%, né, de declaração ali para você aproveitar esse 20% como abatimento do imposto de renda, tá bom? Então, vou dar um OK aqui, é só informativo para você entender o que funciona. Vamos lá. Seguindo aqui, declaração do imposto de renda, você vai ter essa telinha e é importante a gente fechar aqui para você entender essas fichas, tá? Muita gente se perde aqui nessas fichas e eu vou explicar para você que funciona cada uma delas, tá? Então aqui nós temos aqui várias informações importantes. Ficha de declaração, que são as fichas básicas do contribuinte, onde você tem toda a parte de identificação, rendimentos, né, e despesas que podem ser deduzidas, tá? Todos os rendimentos aqui pelo trabalho e também de investimento. Você tem aqui rendimentos que você pode ter recebido de investimento, de resgate, enfim, toda a parte de rendimento e compensação de despesas nessa ficha de declaração. Você tem aqui a atividade rural, que é bem específica para quem é da área rural, tá? Então, aqui tem alguns dados, informações específicas. A gente não vai entrar nesse vídeo para não ficar longo, mas depois eu posso até gravar. Se você desejar, comenta aqui abaixo. Você tem aqui ganhos de capital. Aí aqui está muito ligado a bens e venda de bens, né? Quando você compra um bem e tem uma venda maior do que o valor que adquiriu, você precisa fazer essa informação aqui. O mesmo acontece com relação ao investimento em moedas, né? Com moedas estrangeiras. Quando você tem moedas em espécie ali, você precisa também informar isso aqui. Renda variável, tá? Que é a parte de investimentos, principalmente para quem operou no day trade. Para quem não sabe que é o day trade é a compra e venda de ações no mesmo dia. Ou swing trade, né, que você compra e vende algum período depois dentro do mesmo exercício. Enfim,
A parte de renda variável você tem uma ficha específica, e aí você tem aqui o resumo da declaração, onde você consegue visualizar se você tem imposto a pagar, né, o cálculo do imposto, e aí você precisa definir também, vou te mostrar já como é que você faz a comparação. Aqui embaixo tem um outro quadro muito ligado a esse aqui, e aqui as declarações de imposto de renda, você pode abrir o arquivo e salvar. Né? Você pode ter a opção de imprimir também aqui, estou passando rapidinho para você entender cada menu, tá? A parte de ferramenta, gravar cópias e a parte de ajuda. Bem, essas aqui são as fichas que você tem. E seguindo aqui, ainda do seu lado esquerdo, é importante você estar atento aqui pela opção de tributação. Lembra que eu falei agora há pouco da opção por deduções legais e regime simplificado, que eles colocaram logo no início ali uma demonstração, um chamariz para você ficar atento nisso? É esse ponto aqui, ó. Deduções legais, né, são aquelas despesas que você pode deduzir, despesa com educação, despesa com saúde, plano de saúde dos filhos, da família, tudo isso pode ser dedutível do teu imposto de renda. Então, se você tem despesas, né, nesse segmento, nessas áreas, eu vou até fazer um outro vídeo aqui falando sobre quais despesas, exemplos de despesas que você pode deduzir, você vai poder informar na declaração, e aqui você pode comparar se vale a pena você fazer por deduções legais ou fazer pelo desconto simplificado, que é 20% sobre o valor ali do valor declarado, né, do valor que você declarou de receita. Então esse valor ele vai variar conforme a tua realidade. Não tem como fazer aqui uma simulação, porque cada um vai ter uma realidade, cada um tem uma despesa diferente. Mas é importante quando você for preencher todas essas fichas aqui, principalmente de rendimentos e despesas, você ficar atento aqui na opção de tributação, tá bom? Aqui do lado esquerdo ainda temos aqui a opção para transmitir certificado digital. Se você não tem, você pode transmitir, perdão, a declaração sem nenhum problema nenhum aqui pela entrega normal. O certificado digital simplesmente agiliza. Inclusive, quem tem certificado digital, eu super recomendo fazer a declaração lá pré-preenchida no meu imposto de renda. Eu particularmente faço, acho muito mais prático você fazer lá pelo próprio site da Receita e pelo próprio ECAC do meu imposto de renda, tá bom? Então, fichas muito bem apresentadas para você, vou entrar em cada uma aqui rapidinho depois nas principais, mas é importante que você entenda aqui também, tá? A identificação do contribuinte, que você vai dar em ficha de declaração, os dependentes, né? Você vai conseguir fazer, tanto clicando aqui, ó, você consegue colocar os seus dependentes, vindo aqui em novo, você vem aqui e cadastra o tipo de dependente, né? Que você vai ter filho, companheiro, irmão, pais, avós, menor, enfim, tem vários tipos diferentes. Importante que dependente, você precisa ter o CPF dos dependentes, tá? Você precisa declarar ele aqui, e aí automaticamente ele vai apurar aqui um dependente, o valor da dedução desse dependente para bater no teu imposto de renda. A identificação do contribuinte, acabei passando aqui batido, mas a identificação do contribuinte é o seu nome, né? Eu coloquei aqui exemplo de imposto de renda, porque é só uma demonstração aqui, mas você vai colocar o seu nome, data de nascimento, título eleitoral, possui cônjuge ou companheiro. Se você tem um cônjuge ou companheiro, você vai informar aqui. Isso é importante você fazer ali quando você tem ali bem comum, por exemplo. É muito interessante, indispensável, na verdade, você fazer isso, né? Você fazer essa informação aqui do cônjuge também. E é importante você também informar o seu endereço, né? Informar para a Receita Federal se você teve alteração de endereço ou não, né? Se você continua na mesma residência, se você... Opa, deixa eu fechar aqui. Você consegue aqui informar se você teve mudança de endereço ou não, se você for para o exterior, enfim. Você consegue fazer toda a atualização aqui. Se você for para o exterior, é outra coisa importante, você precisa ter um procurador residente no Brasil, né? Quando você tem aqui uma saída definitiva, por exemplo, você nomeia um procurador residente no Brasil, você já pode fazer isso aqui por dentro da Receita Federal, já comunicar o CPF desse procurador, tá ok? Então vamos lá. Então aqui você já mostrou os dependentes, você tem os alimentandos, né? Que a Receita explica o que seriam esses alimentandos, né? Nesta ficha deve ser informados os alimentantes que, em razão de decisão judicial, muito cuidado, tem gente aí que está colocando, às vezes, um enteado, uma pessoa ali que está morando com ela que não tem nem documentação judicial, isso pode dar problema, pode gerar uma retenção em malha fina. Então, tem que ter a documentação judicial para poder declarar aqui como alimentando. E também você vai declarar aqui, por exemplo, o processo de pensão alimentícia, e declarar que tenha pago em favor dele pensão alimentícia e despesa com instrução médica. Então são as duas despesas que você vai ali pagar, declarar como dedutível ali no caso dos alimentandos. Ele até pede um termo de ciência aqui, né? Você está vendo que
O negócio é sério, então tem que tomar cuidado para você não fazer declaração indevida e ter problema depois, tá bom? Aqui você vai seguir bem o mesmo processo básico de dependente, né? Colocar aqui o CPF, data de nascimento e o nome. Bem simples, não tem dificuldade nenhuma. E aí, preenchendo essa parte inicial de dependente, você vai fazer também já parte aqui para a parte de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica e também de pessoa física. Bem, aqui é um mundo, tá? Vou passar bem rapidamente, mas só para você entender. Então aqui, rendimento tributável de pessoa jurídica, você vai colocar o CPF, né, ou o CNPJ, a fonte pagadora, o regimento de pessoa jurídica, a contribuição previdenciária oficial, se você no caso é funcionário, você teve essa contribuição, o imposto retido na fonte, 13º salário e imposto de renda. Como é que eu falo que é um mundo? Porque isso é um mundo de informações que você precisa ter antes de abrir o programa. Por isso que eu falei lá atrás que não adianta você simplesmente mexer no programa. Imposto de renda, o sistema ele é muito simples. A complexidade está justamente na informação. Então, se você não tiver o informe de rendimentos, você vai informar isso aqui errado. E se você informar isso aqui errado, você vai ter declaração retida em malha fina. Então tome cuidado na hora de preencher isso aqui, porque já vi gente ficar prejudicado com seu imposto, por exemplo, a restituir travado por conta ali de centavos, por conta de R$1 declarado aqui de valores invertidos, ela ficar com a declaração ali dela retida em malha. Então tome cuidado com isso e preencha isso aqui com o maior cuidado possível e confira depois de preenchido com o informe de rendimentos que você receber da pessoa jurídica, né? No caso aqui, rendimento de pessoa jurídica. Pessoa física, a mesma coisa, né? Nós temos aqui a possibilidade de declarar aqui a fonte pagadora pessoa física, mas existe uma aba aqui específica, por exemplo, para rendimento pessoa física, né, e do exterior, né, onde você vai declarar, por exemplo, aqui rendimento de aluguéis, né? Você vai entrar aqui em novo, vai colocar aqui o CPF, né, que você recebeu isso, por exemplo, de um aluguel, né, de uma pessoa física que você locou um imóvel. Estou dando só um exemplo para você entender. Você vai colocar o CPF do titular do pagamento e o CPF do beneficiário e o valor. Então, assim, você vê que são informações que precisam estar certas, porque se tiver errado, você vai ter problema, né, na sua declaração de imposto de renda, tá bom? Então, tome cuidado aqui nessa parte de rendimentos. Inclusive, é importante falar para você que os dependentes você também precisa declarar aqui. Tá? Então, se você tem dependente que está informando ele como beneficiário, como, né, de alguma despesa que você teve, e esse dependente teve renda, você também precisa informar a renda dele aqui. Então, a questão do dependente é muito delicada. Você precisa avaliar se vale a pena você informar esse dependente. Que pode ser que com o rendimento dele, o teu imposto de renda aqui, ó, ele aumente. Então, não faça nem sentido você ter esse dependente na sua declaração. Umas estratégias aí que eu estou passando para você pensar na hora de fazer a declaração do imposto de renda, tá bom? Então, rendimento tributado de pessoa física, rendimentos isentos não tributáveis, tá? Aqui nós temos aqui um rol, né, de rendimentos isentos e não tributáveis que você pode declarar. Aqui tem até alguns exemplos, a própria Receita dá aqui, ó. Quando você clica em novo, né, ele vai te abrir aqui uma listagem, né, de rendimentos isentos não tributáveis. Por exemplo, quem é empresário ou teve distribuição de lucro, você tem a opção aqui, ó, de lucros e dividendos, né? Você não vai ter essa tributação, esse rendimento é isento, né? Se você teve bolsa de estudo de pesquisa, tem um item aqui específico para você declarar. Que mais? Vou pegar aqui aleatoriamente, ó, incorporação, reserva ao capital, bonificação em ações, tem aqui também um benefício, restituição sobre a renda do ano de calendário anterior, um caso bem específico. Tem um campo aqui só para isso. Aí você precisa entender qual é a tua realidade. Quem é empresário vai usar muito esse aqui, né? Lucros e dividendos, caso sua empresa deu lucro aí no ano de 2020, você vai declarar aqui, tá? Eu vou fazer um outro vídeo mais explicando para quem é empresário, quem é empreendedor, como é que ele declara o imposto de renda. Não é tudo lucro não, tá? Você tem que tomar cuidado e precisa ter alguns critérios para poder fazer isso de forma certa. Aí tem que tratar lá na pessoa jurídica. Depois eu vou fazer outro conteúdo sobre isso, tá? E aí você tem rendimento sujeito a tributação exclusiva. Se você vir aqui em novo, a própria Receita vai te dar algumas opções também. 4 opções ali, o rendimento de aplicação financeira, onde você já tributou e não tem direito a restituir. Juros sobre o capital próprio, né? Já tem a tributação definitiva, ou seja, não tem direito à restituição. Participação no lucro e resultados, aqui o famoso PLR,
né, que é pago nas empresas para os funcionários, também tem aqui um campo específico. Bem, a parte de rendimentos aqui, ela vai se estendendo, né? Ela vai caminhando aqui para vários outros pontos específicos que eu posso tratar aqui de forma mais objetiva em outros vídeos. Tá? Você tem rendimentos aqui tributáveis de PJ com imposto de exigibilidade suspensa, um caso muito específico também, que eu posso, não vou entrar aqui para não atrapalhar também a apresentação aqui da declaração completa. Isso aqui é um caso que pouca gente vai ter, né, mas pode acontecer. E aí você tem rendimento recebido acumuladamente. Isso acontece muito aqui em processo judicial, né? Você tem rendimentos que são recebidos ali e precisa ser declarados conforme o período, né, a fonte pagadora, o tipo da ação, enfim. Você precisa entender o que você recebeu de ação de indenização para poder declarar aqui no rendimento acumulativo, de rendimento recebido acumulativamente. Inclusive tem até o período aqui, ó. Você tem que fazer isso bem detalhado. Eu até recomendo que você procure uma assessoria para poder te ajudar caso você tenha rendimentos recebidos acumuladamente, para não ter erro, tá? E aí, imposto pago ou retido, se você teve imposto retido ali, reteve imposto, enfim, uma série de particularidades, e aí sim você entra em pagamentos efetuados, né, que é o que muita gente se confunde aí na hora de compensar despesas de dependentes ou até despesas próprias no imposto de renda. Tome muito cuidado, pessoal, porque já vi muita gente fazendo coisas aqui erradas, inventando, né? Tem gente que inventa, por exemplo, ali recibo de médico. Vou colocar um recibo de médico aqui. Não faça isso, porque a Receita hoje tem como cruzar. E se você estiver mentindo, a Receita vai pegar e vai ser pior para você, que você vai ter que pagar imposto com multa. Então, tome cuidado, né, se você sofrer uma fiscalização futura. Então, nada de inventar, né, fazer o que tem que ser feito de forma correta. E para isso, porque eu falo que você tem que ter a documentação em mãos. Então, aqui você tem vários códigos de várias despesas. Vou gravar um vídeo só falando sobre dedução de pagamentos efetuados. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Despesas médicas, médicos no Brasil, dentistas no Brasil que você pagou, foi um dentista particular, pediu o recibo, você vai declarar aqui. Aí ele pergunta se é titular, dependente ou alimentando. Lembrando que ele tem que estar cadastrado lá em cima, para você informar aqui. Aí você vai colocar, por exemplo, titular, vai colocar o CPF do profissional, o nome do profissional, o valor pago e a parcela não dedutível. O que é parcela não dedutível? O valor que você pediu, por exemplo, um reembolso de um plano de saúde. Você pagou R$1.000 para um dentista, para o médico e reembolsaram você 50%. Então, essa parcela não é dedutível, você precisa compensar ela aqui, tá bom? Bem, esse é o ponto de pagamento. Doações efetuadas. Se você fez doações para alguma pessoa física, pessoa jurídica, você precisa fazer aqui, ó. Tem aqui os códigos específicos. Preste atenção que tudo na Receita tem um código específico, né? Então é muito importante que você leia na hora que você está preenchendo a sua declaração para não fazer errado. Então você tem doações aqui em 2020, Estatuto da Criança, incentivo à cultura, incentivo ao desporto, doação de bens e direitos, enfim, várias doações em espécie tem aqui para você declarar também. Doações diretamente na declaração. Então essa aqui é uma declaração que você, caso tenha efetuado doações de incentivo no calendário 2020, preenche inicialmente a ficha de doações efetuadas, então retorne essa ficha. Enfim, várias opções aqui para você fazer a declaração das doações. E aí, seguindo aqui, você já entra em bens e direitos, né? Você tem aqui a parte de bens e direitos, onde você pode declarar aí, deve declarar, né? Principalmente você que tem aí bem acima de R$300 mil, você está obrigado a declarar. Paulo, eu tenho um bem abaixo disso. Posso declarar? Pode declarar, só não está obrigado. Mas se você quiser declarar, o bem pode ser que ele não esteja valendo 300 mil agora, mas lá na frente pode valer, né? Então, assim, é importante que eu recomendo declarar. Se você tem uma casa, um imóvel, eu recomendo sempre declarar, principalmente imóvel, né? Que ele tem a tendência a valorizar. Recomendo você declarar no imposto de renda para estar muito bem documentado. Então, aqui você vai declarar bens e direitos. E esse tem vários tipos de imóvel, né? Receita bem específica. Prédio residencial, prédio comercial, galpão, apartamento, casa, terreno, etc, etc, etc. Então, como é que funciona aqui? Vou colocar aqui prédio residencial, né? Você tem ali um... Prédio não, vou colocar... Cadê? Apartamento, né? Vou ser menos ambicioso aqui. Apartamento. Colocar um apartamento, você vai colocar a localização desse apartamento, né? O país desse apartamento.
Brasil, tem que colocar a inscrição aqui imobiliária, traz até uma observação aqui, ó, informar o número de inscrição do IPTU com até 30 caracteres. Caso este número possua mais de 30 caracteres, informe apenas o campo discriminação, deixando o campo de inscrição municipal IPTU em branco, né, se estiver acima de 30 caracteres. Aí você vai discriminar esse bem, né, se ele está financiado, se você está pagando parcelado, se você pagou à vista, vai colocar o logrador, o endereço do bem, vai informar tudo aqui certinho, o registro no cartório de imóveis, está registrado sim ou não, e a posição dele, né? Se você está pagando financiado, por exemplo, você vai informar aqui o saldo que você pagou até 2019 e vai somar tudo que você pagou em 2020 e vai colocar aqui, tá bom? E aí você vai fazer isso aqui bem a bem, direito a direito. Caso você possua, você precisa fazer isso na sua declaração aqui de imposto de renda, tá? Não é só imóveis, tá, pessoal? É direito também. Então, que você tem direito a receber ali. E falar em direito, né? Eu até falei no início dessa apresentação aqui do Bitcoin. Olha aqui, ó. Criaram um item específico para Bitcoin, hein? Criptoativo Bitcoin. É um direito que você tem ali, né? Investimento. Então, tem que declarar, tá? Tá ali, Bitcoin, a Receita pedindo para você declarar, tá bom? Bem, tem vários tópicos aqui ao longo do Imposto de Renda 2021. Eu vou detalhando outros pontos importantes aqui com vídeos específicos e mais curtos, mais objetivos. E aí você tem a parte de dívidas em ônus reais, né? Aquele empréstimo que você tem no banco, você pode declarar aqui, precisa declarar ele aqui também, né? Aquela dívida que você tem. Aqui a declaração de espólio, se você trata de uma partilha, né? Ou não, teve um processo, você faz parte de um processo de inventário, você vai identificar aqui o inventariante da partilha e seguir também a sua declaração. Seguindo aqui doações a partido político, se você fez alguma doação a partido político, você precisa informar também aqui o CNPJ do partido, né, e o nome do candidato e o valor que você fez. Aqui a parte de importação, né, e aí aqui na parte de importação, não é importação, né, de comprar de fora, mas importação de informações do Carnê-Leão. Se você fez Carnê-Leão em 2020, né, você tem que fazer aquela apuração mensal de recolhimento. Aqui você tem a opção de importar, né? Você vem aqui direto nessa parte de importações e você traz o Carnê-Leão aqui para dentro, né? Mesma coisa acontece com ganho de capital e a mesma coisa acontece com atividade rural. Você traz as informações para poder fazer esse ajuste aqui dentro da sua declaração, tá bom? E aí você tem a verificação de pendências para ver se tem tudo certo. Quando você tiver algum erro na sua declaração, vai aparecer aqui um alerta, né? Um alerta vermelho, campo indicativo, que tipo de declaração você deseja fazer. Isso aqui é obrigado. Então, você tem que informar o tipo de declaração. Não foi informado lá no início, estou só mostrando para você, não informei, né? O campo indicativo de data de nascimento, não aceita você enviar essa declaração sem esses campos aqui em vermelho preenchido. E o campo de alerta, né? Que é amarelo, que ele é uma atenção, mas ele não trava o envio da sua declaração. Tá bom? Bem, essas aqui são as partes básicas para você fazer o preenchimento da declaração de imposto de renda. Aí aqui nós temos as outras fichas que vão ser tratadas ali de forma específica, no caso de ganho de capital, renda variável, quem fez operação com day trade, vou até falar aqui rapidinho, ó. Você precisa fazer, precisa vir aqui e fazer, aí você tem que ter um controle, tá, pessoal? Isso é muito importante. Tem muita gente que opera no mercado financeiro e não faz controle de nada. Quando chega no imposto de renda, vai passar sufoco. Então você precisa fazer aqui, ó, operação comum e operação day trade. Você comprou e vendeu. Este demonstrativo deve ser preenchido pelo contribuinte pessoa física e residente do Ministério do Brasil que durante 2020 efetuou no Brasil alienação de ações. Você vendeu ações no ano de 2020. Né? Alienação de ouro, ativo financeiro, operação no mercado a termo futuro, operações realizadas no mercado de liquidação futura. Lembrando que você que investe na Bolsa de Valores, até o limite de R$20 mil, essa operação é isenta, né? Day trade, você tem uma tributação ali em cima da operação de day trade. Então, assim, se você não fez isso, você possivelmente vai ter problema aqui. Então, é importante estar atento para isso. Eu vou gravar outro vídeo falando específico para essas operações de investimentos e ações. Tá bom? Bem, esse vídeo já está ficando longo. Meu intuito aqui não é deixar ele longo, mas deixar ele objetivo para você entender. Aqui você consegue fazer essas informações adicionais e aí consegue visualizar a sua declaração, consegue imprimir até se você quiser.
e aí você consegue fazer a avaliação aqui da opção pela tributação, né, e ver qual é a forma mais econômica para você. Tá bom, pessoal? Bem, é isso aí. Esse vídeo aqui é um vídeo para te mostrar na prática como você faz passo a passo a declaração do imposto de renda. Se você tiver dificuldade, como eu falei no início, recomendo que você busque um especialista, busque alguém para te assessorar na sua declaração, e qualquer dúvida você comenta aqui abaixo. A gente vai ter aqui uma série de vídeos tratando, claro, não vou tratar tudo, né, pessoal? Seria aqui humanamente impossível tratar todas as possibilidades do imposto de renda, mas as principais a gente vai gravar aqui para poder te ajudar nesse imposto de renda 2021, tá bom? Continua com a gente, se inscreve no canal, te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus, tchau, tchau.